Olá! Neste vídeo, iremos abordar sobre o cálculo e como ele é exibido em relação à folha de pagamento. Então, no parâmetro, sabemos que tem muitas e muitas opções que vão atender várias situações da empresa, atividade, convenção coletiva, mas vamos tratar apenas de dois. E aqui no parâmetro nós temos essas opções dentro da aba cálculo e dentro da aba unidade de cálculo. Então vamos começar com a unidade de cálculo só para mostrar isso já efetivamente. E esse empregado aqui, nós temos ele exibindo aqui 220 horas. Por quê? Porque aqui foi marcado conforme a unidade das rúbricas. Então quando eu uso essa opção, ele leva tudo para horas, todas as informações usando rúbricas que atende ali as informações de horas. Para muitos se torna um pouco trabalhoso em alguns cálculos, então acaba que o recomendável para se tornar mais fácil e você não ter tantas dificuldades em informações e explicar isso para o seu cliente, recomenda-se utilizar a opção dias. Então, quando eu coloco dias aqui, deixo tudo em dias, estudo dias, coloco aqui conforme categoria, escolho e mando gravar, o que ele vai fazer? Agora ele vai exibir isso aqui em dias, ele vai trocar essas rúbricas. Eu vou sair da rúbrica 1 e vou para uma rúbrica bem mais lá na frente, onde ela é a mesma coisa, só vai mudar a forma que ele é exibido aqui. E isso vai valer para essa e para todas as demais rúbricas. Então, vamos fazer aqui. Como que eu faço para ele exibir? É só clicar? Não, eu tenho que recalcular a folha. Já que eu troquei a forma de unidade de cálculo, eu tenho que recalcular. Fiz o recálculo e ele mesmo trocou a rúbrica. Então, agora nós vamos ter a representação pela rúbrica 8781. Então, está aqui informando 30 de 30 dias, o valor do salário, e é isso. Então, a unidade de cálculo ela vai cuidar desse aspecto que é a exibição dessa informação no recibo do empregado. Agora, vamos falar em relação ao cálculo, bem especificamente sobre como lançar as horas. Por exemplo, essa questão de lançamento de horas aqui é para lançamento de hora extra. Então, quando eu deixo aqui horas minutos, que é o que eu acho mais interessante, é o que a gente recomenda, mas eventualmente você pode precisar do outro formato, que é horas decimais, mas vamos entender o que é a diferença de cada um. Vamos pensar o seguinte, quando eu deixo horas minutos e coloco aqui para fazer um lançamento, eu vou colocar aqui o empregado 6 e vou incluir aqui a rúbrica 150, que é de hora extra. Ele me pede aqui, simplesmente para que eu informar o tanto de horas e minutos, especificamente em tempo. Então, se eu coloco aqui 0, 20 e 25, estou digitando o quê? Eu estou digitando exatamente 20 horas e 25 minutos. É exatamente isso. Então, é tomar o cuidado de como essa informação chega para você através do ponto eletrônico. Então, aquela relação de ponto, ela pode vir dessa forma e ela pode vir também de outra forma. Então, se eu lançar isso, ele é com base aqui. O que fica confusão às vezes é porque você pode acabar pegando alguma configuração pronta e aí você simplesmente importou, não revisou, não olhou e ele veio aqui marcada a opção horas decimais. Então, quando eu tenho aqui a opção horas decimais, a figura muda um pouco. Se eu colocar agora 150, pode ver que não aparece mais aqueles dois pontos de questão de horas. Por mais que aqui a unidade esteja apresentando horas, a gente trocou lá no parâmetro que agora ela é decimal. Então, nesse caso aqui ele fala horas aqui, que isso aqui traz do cadastro da rúbrica, mas aqui você pode ver que agora é uma vírgula. Então, se eu digitar a mesma coisa que eu digitei antes, 20,25, isso aqui não é 20 horas e 25 minutos. Isso aqui. Então, acaba que muitos se confundem, vai lá, faz o cálculo da folha e então percebem que isso aqui não é 20 horas e 25 minutos. Olha aqui, vamos fazer essa conta de 25, né, na verdade, aquilo ali é a representação em decimal. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que uma hora são 60 minutos, certo? Então, eu tenho que pegar 60 vezes o quê? 0,25, porque para eu chegar em 1, eu tenho ali 0,25. Então, aquilo é decimal. Então, eu vou fazer vezes 0,25. É isso. Então, na verdade, eu estou digitando quando eu coloco aqui 20,25, na verdade eu estou colocando 20 horas e 15 minutos.
Para realizar o cálculo direto, geralmente você vai fazer ele nesse formato, 20,25 e vai calcular, porque eu tenho que ter o número em decimal, mas isso o sistema faz internamente, quando eu coloco a opção lá, horas, minutos, ele converte o minuto para decimal e faz o cálculo. Nesse caso aqui, como você já digitou em decimal, ele só faz o cálculo, mas eventualmente você pode confundir esse cenário e acabar colocando aqui 20,25 achando que é 20 e 25 minutos, mas na verdade é 20 horas e 15 minutos. Então, isso aqui você tem que pensar em questão de fração. Eu tenho uma fração do tempo de 1 hora 60 minutos, então eu tenho aqui 0,25 de 60, faz essa conta que eu mostrei, e você vai identificar quantos minutos na verdade são, e assim vai conseguir fazer isso de forma mais eficiente. Então, é ter atenção ao ponto eletrônico do cliente e saber qual é a melhor opção aqui no sistema de acordo com a empresa que você está fazendo. Nesse caso, como eu falei, a melhor opção, em muitos casos, mais utilizado e que geralmente vai mais atender, é deixar aqui com horas, minutos. E assim você vai lançar exatamente a hora e o minuto e o sistema faz todo o resto. Então, se eu excluir aqui mais uma vez, só para a gente finalizar, vou colocar mais uma vez aqui, agora ele voltou ali, posso digitar exatamente aqui, ó, 0,20, 25 e eu tenho 20 horas e 25 minutos. Então, fica um pouco confuso, mas agora exemplificando dessa forma, fica mais fácil de vocês entenderem e conseguirem fazer isso sem nenhum problema e não ficarem confusos com o ponto eletrônico. Espero que vocês tenham gostado. Peço aí que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. Um obrigado e até o próximo vídeo.